Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Ele tudo pode fazer. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 118, versículos 23 e 24. Dizem assim: Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. 6 de dezembro de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana. Deus Todo-Poderoso, Tu és o único Deus, não existe outro, e o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu estou aqui no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pela humanidade. E eu quero te agradecer por esse momento, te apresento cada pessoa que me ouve, resolve as causas dessas pessoas, de suas famílias. A minha família abençoa a minha vida, essa nossa missão aqui. Repreende toda a fúria do inimigo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão dizendo: Ele tudo pode fazer. E eu quero falar sobre aquele que não encontra limites, não encontra impedimentos para a sua ação. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, aliás, o Todo-Poderoso detém todo o poder, tanto no céu, como na terra, como no mar. Esse que eu estou falando, que você, a senhora e o senhor já sabem pela leitura básica que eu li aqui, a leitura base, é aquele que domina sobre todas as coisas. Até o diabo, ele é subserviente quando pede alguma coisa para atingir um servo de Deus, para agir em uma determinada área que o Senhor está ali protegendo. Aí, é claro que o diabo, o papel dele é realmente esse, né? Roubar, matar e destruir. E o mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Então, muitas coisas que estão acontecendo, por exemplo, nos bairros, nas cidades, nos estados, né, nas nações, são ações desse inimigo, do diabo. E são ações que a vontade de Deus não era essa. Mas como a humanidade escolheu isso, aí Deus usa a sua vontade permissiva. Mas vai ter um tempo, vai chegar um momento que esse diabo, esse nosso inimigo e todos os homens da terra, pequenos e grandes, estou falando no sentido de poder, né? Pessoas poderosas ou não, todos vão se curvar, se ajoelhar, se humilhar, pedindo misericórdia e adorando esse Deus que tudo pode fazer. Aqui o salmista, nesse Salmo 118, agradecendo a Deus por ter livrado ele de um inimigo, né, de um grande inimigo ali. Mas esse salmo, pelo menos no versículo 22, que antecede
o versículo 23 que comecei a ler aqui até o 24, fala de Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina, diz o versículo 22. Então, foi o Senhor que fez isto? Me relacionando a este versículo 22, foi sim, porque João capítulo 3, versículo 16 diz que ele, esse Deus, enviou o seu Filho para morrer por todo mundo, por todas as pessoas, e todo aquele que nele crê, será salvo, não será condenado. Então a pedra que os edificadores rejeitaram é Jesus, e Deus fez isto, enviou o seu Filho. Mas eu quero trazer para os dias de hoje o fazer de Deus. A gente sabe que vivemos em uma época tão complicada, tão difícil, que quase a gente não sabe de milagres que Deus, Jesus Cristo, realiza através do seu imenso poder. O livro de Jó, capítulo 12, vou ler versículo 7 ao 10, diz assim, mas pergunta agora às alimarias, os animais, e cada uma delas te ensinará. Isso é Jó falando para os seus amigos. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por estas coisas que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então veja, esse Deus é tão poderoso, e Jó dizendo aqui, quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto. E diz mais, que está na mão dele, na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, a alma de tudo quanto vive. É uma formiguinha. Aliás, a gente, quando vê insetos, por mais insignificantes que sejam, muitas vezes a gente despreza, Mas a gente sabe que foi Deus quem fez. Até a cobra venenosa, a Bíblia fala sobre isso. E eu que estou criando gatinho, eu não gostava de criar gatinho. Eu gosto dos animais, mas de criar não. Mas estou pegando um amor tão grande por ele, que através dele eu estou valorizando mais as formiguinhas. Se eu pudesse, não pisava nelas, na rua ou dentro de casa. Então ele diz que a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então, gente, a gente vê que Deus está no controle de tudo. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu. Deus deu o espírito. E Jó diz aqui, o espírito de toda a carne humana está na mão de Deus. Não é que quando o sujeito morre, seja ele cristão ou não, vai para junto de Deus. Eu já disse aqui em outras vezes que não tem ninguém no céu. O céu onde Deus habita. Só quem está no céu é quem de lá um dia desceu e voltou novamente, que é Jesus. Então, quando a expressão diz que o Espírito volta para Deus, a Bíblia fala, é que está no controle de Deus. Exatamente isso aqui, está na mão de Deus. Não vai ficar vagando, perambulando por aí, não. Tá certo? Bom, no Salmos 46, versículo 8 e 9, vai falar desse que tudo pode fazer. Vinde, olha, o salmista conclamando para todos contemplarem uma coisa. Ele diz, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra.
Não brinque não, tsunami também Deus faz, né? Deus está, sabe, irado com essa terra, vem, é mesmo. Ele ama, né, as pessoas, o pecador, mas aborrece tudo que os pecadores estão fazendo. E isso está entristecendo Deus. Deus está zangado com isso. E lembrando que Deus não fica zangado como eu fico, como você, a senhora, não. Deus fica zangado. O zangado que eu quero dizer aqui, ou irado, é a justiça de Deus. Deus é tão justo que ele não pode, encobrir alguma coisa que para ele é como algo ilícito. Então ele tem que ser justo, aplicar a justiça. E se a justiça for severa, a gente, ser humano, tem que aceitar, porque ele é justo, ele é fiel, ele é maravilhoso. Eu te adoro, meu Pai. Aí veja o que é que ele diz. Ele faz, já que eu dei o tema, dizendo que tudo ele faz, ele diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Será que se Deus quisesse, ele não faria cessar essa guerra da Rússia com a Ucrânia? De Israel agora com Hezbollah e aquele povo? Mas por que Deus não faz cessar essas guerras de hoje? Porque se ele fizesse isso, a palavra dele, no sentido das profecias escatológicas, não iriam ser válidas. Então tem que se cumprir mesmo. Aí ele diz, quebra o arco e corta a lança. Porque naquela época, o salmista, não havia arma de fogo. Não havia revólveres, pistolas, rifles, fuzis, canhões, né? Não existia nada disso. As armas eram exatamente bem rudimentares. Espada, né? Arco, flecha, lança. Aí ele diz que, além de ele cessar a guerra, ele vai quebrar as armas dos soldados nessa guerra e vai lançar no fogo. E mais, o meio de transporte desses soldados que estão guerreando contra o seu povo, ele diz aqui, vai queimar os carros no fogo. Glória a Deus. Eu quero, inclusive, concluir, mas antes eu tinha dito que iria trazer para os dias de hoje, né? O Deus que tudo faz, foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu te pergunto de uma forma especial, o que é que Deus tem feito na tua vida? O que é que Deus tem feito na vida da tua família? As portas que Deus tem aberto, as curas divinas, a paz que está reinando, ou que quando você pede, ela vem e reina, as providências, as ações judiciais resolvidas. O que é que Deus tem feito para você, para a senhora e para o senhor? Diga, como disse o salmista, essas coisas que aconteceram comigo, foi o Senhor que fez. Foi Deus quem fez. E é coisa maravilhosa aos olhos de todos, aos nossos olhos. Aí ele diz mais, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemos, ou seja, vamos ficar alegres, vamos fazer uma festa, porque o Senhor está fazendo muita coisa por nós. Então, como eu havia dito, agora há pouco, vou concluir deixando 2 versículos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 18 e 20. Dizem assim, abrirei rios, isso é Deus, tá? Falando, veja, o Deus que tudo pode fazer. Ele vai abrir rios. Abrirei rios em lugares altos. Quem já viu isso? Rios nas montanhas. Deus faz as coisas que não existirem. Diz mais. E ele vai fazer fontes no meio dos vales. Lá embaixo. Fontes, águas cristalinas.
Aí ele diz, tornarei o deserto em tanques de água. Recentemente isso aconteceu, viu? O deserto, quem acompanha jornais, né, os programas jornalísticos, sabem que houve uma grande inundação de água no deserto por coisa inédita. Está se cumprindo aqui esse versículo também, né? É ele quem faz isso, gente. Tornar o deserto em tanques de águas. Aí ele diz, e a terra seca em mananciais. Aqui no Nordeste mesmo está chovendo muito e, sabe? Claro, tem lugares que tem uma época mais seca, mas pelo menos tem chovido muito. Ou seja, essa terra seca que historicamente é o Nordeste, tem mananciais também. Aí ele diz, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. Veja, quem abriu rios em lugares altos, né, fontes no meio dos vales, quem foi que tornou o deserto em muitos tanques de águas. É Ele, é Deus. Ele diz, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Então, gente, vale a pena a gente servir a esse Deus. Meu Deus, a mensagem foi longa, viu? Me desculpem. Mas é o Espírito Santo, então deixa ele trabalhar, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, né, amigas, inclusive os amigos e amigas que ainda não são evangélicos, aceite esse Jesus que tudo faz. O que é que está precisando você? Você primeiro está precisando de salvação na sua alma, é o melhor e maior bem que o homem pode ter. Ele pode te dar. E as demais bênçãos ele vai acrescentando porque ele tudo pode fazer. Então aceite Jesus para morar no céu e para ser abençoado por ele. E você, a senhora e o senhor que já são cristãos, continue com a sua fé viva em Deus, sabendo que ele tudo pode fazer e vai resolver esses problemas que estão hoje na tua vida. Obrigado a todos que ouviram até agora. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.